Olá, bem-vindas ao Costura Comigo. Hoje vou-vos ensinar a fazer esta bolsa com o fecho da avó, mas não é necessariamente esta bolsa que eu vos quero mostrar especificamente. Ou seja, o que eu vos quero mostrar é este aspecto do tecido, que fica completamente engelhado, e é uma técnica nova, com um produto que eu vos vou mostrar hoje, que eu acho que dá um aspecto muito engraçado aos projetos, e então é isso que nós vamos fazer. Venham daí! Para o interior vão precisar 2 vezes o tamanho do molde de tecido e 2 vezes o tamanho do molde entre tela. Se quiserem colocar um bolso, vamos ter o exterior de 14 por 23 e o interior de 18 por 23. Para o exterior vamos precisar de 2 tecidos para o fundo, que neste caso usei pele de pêssego de 12 por 40, 2 tecidos para os topos de 24 por 45, o mesmo tamanho de tela mágica. Vamos usar também os alfinetes, o marcador e a régua. Se quiserem adornar com o folho, podem cortar 6 cm de folho e o calcador de folhos. E vamos utilizar também este fecho da avó, juntamente com o nosso ferro e a nossa tábua de engolar. Então, nós vamos começar por construir o interior, que é mais simples e mais rápido, deixamos a parte mais trabalhosa para depois. Então, vamos começar por fazer o bolso, para quem quiser fazer o bolso, portanto, vamos cozer o exterior ao interior, só aqui por cima. Depois desta tira estar costurada, vamos juntar este, que é o mais curto, lá embaixo. Vamos pôr um alfinete. Vamos espalmar muito bem aqui em cima. Vamos pôr também um alfinete. E agora vamos costurar a toda a volta e deixar um buraquinho para virar o direito. Aqui vamos recortar os excessos, cortar os cantos. Vamos virar pela abertura. Eu usei aqui um bocadinho de entretela porque tinha ali um pedacinho que me tinha sobrado e curiosamente era justamente do tamanho do bolso. Às vezes acontece isso, as sobras são do tamanho que eu preciso e eu pus um bocadinho de entretela, mas na realidade não é muito necessário. Mas pronto, se quiserem podem usar. E agora vamos passar a ferro. Agora vamos a um dos lados, tanto faz, que já está entretelado. Eu usei entretela média aqui para o interior e foi a mesma que usei no bolso, curiosamente. E então vamos encontrar aqui o meio, num dos lados, tanto faz, e vamos encontrar o meio do bolso. Vamos colocar o bolso a cerca de 8 cm, 7, 6, o que entenderem. Desde que não seja muito mais do que 8, eu vou pôr a 7 cm. Alinhado o meio, alfinetar. Agora vamos cozer em U, ou seja, estamos só a prender tão simplesmente o bolso ao interior. E se fizerem uma margem mais pequenininha que a margem do calcador, já estão a aproveitar para fechar a abertura que deixaram aqui do lado, que é o que eu vou fazer. Não se esqueçam de rematar no início e no fim. Pronto, já temos um bolso a combinar com o nosso tecido exterior. Um bolso bem generoso para caber telemóvel. Tá. E agora, vamos finalizar já aqui o interior. Então, nós vamos colocá-lo frente com frente. Vamos alfinetar. Então, o que é que nós vamos fazer?
Vamos começar aqui destas duas extremidades, destes biquinhos aqui, de cima, e vamos cozer as duas laterais, daqui para aqui e daqui para aqui. Vamos fazer a mesma coisa com o fundo daqui para aqui, mas vamos já aproveitar para marcar a abertura, para depois virarmos no final toda a carteira do direito. Uma mãozinha bem generosa. E só depois de cozermos as duas laterais e estes bocadinhos aqui para deixar este aberto, é que fazemos os cantos, como normalmente estou habituadas a fazer. Estamos a cozer sempre com a largura do calcador. Já estão os cantos cozidos. Vou virar do direito, só para vocês verem como é que já está. Pronto, ou seja, já temos aqui o interior da mala. E agora vamos passar para o exterior. Primeiro, há que pegar na tela mágica e recortar do tamanho do nosso exterior. Portanto, precisamos de 2 vezes. Porque eu vou fazer a mala, a parte da frente da mala é exatamente igual à parte de trás. Mas se não quiserem, podem só fazer a parte da frente com esta técnica. Vamos cortar. Uma vai para um lado, outra vai para o outro. E nós vamos utilizá-las aqui. Portanto, nós vamos utilizar a tela mágica nas costas do tecido. O que é que eu vou fazer primeiro? Vou fazer as marcações, ou seja, aqui o importante é fazerem as marcações da forma que mais gostarem. Podem usar ângulos, não usar ângulos, podem fazer linhas retas, linhas curvas, podem utilizar digamos que o formato do acolchoado como entenderem. Eu vou fazer em ângulo, que eu gosto muito do quilt em ângulo, e vamos fazer isto no tecido. Como a tela mágica é transparente, nós podemos fazer as marcações nas costas do tecido, porque depois nós vamos ver. Mas também podem fazer as marcações na tela, tanto faz. Então, eu vou usar o ângulo dos 45 graus e vou fazer marcações de 4 em 4. Ou seja, colocam os 45 graus na linha do tecido. Eu já ensinei a fazer isto mais vezes. Mas se nunca fizeram é assim que se faz. Portanto, colocam o ângulo da régua no fundo do tecido e marcam o primeiro traço de 4 cm e agora é só fazer paralelas de 4 cm, tanto para lá como ao contrário. Agora que já fizemos para um lado, vamos fazer para o outro. Portanto, eu encontrei o ângulo dos 45 graus aqui, agora vou encontrar o ângulo aqui. Mas como eu não quero que isto fique em quadrados, quero que isto fique em losangos, eu vou usar agora os 60 graus. Pronto, primeiro está feito. E agora o que é que eu vou fazer? Vou colocar aqui a tela mágica por trás, vou alfinetar. E a seguir, a alfinetar, vou fazer a mesma coisa para aquele lado. Ou seja, é só repetir o processo, marcar os ângulos e pôr a tela mágica por trás. E depois vamos cozer em cima das nossas linhas, ou seja, vamos fazer o quilt como fazemos sempre. Apesar disto não ser grosso, eu vou utilizar na mesma calcador de quilt, porque eu acho que é importante e não cria as pregas. E, portanto, nós vamos começar a meio, a regra de quilt é sempre a mesma, portanto, eu começo numa linha mais a meio possível e vou para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, e assim sucessivamente até chegar ao final. E depois viro outra vez e faço a mesma coisa para as outras riscas e ou seja, para o outro ângulo. Faço a linha mais ao meio possível e depois para a direita, à esquerda, até ficarem todas as linhas completas. E vamos fazer para um lado e para o outro. Então, já está tudo quiltado. Os dois lados. Ao contrário daquilo que eu digo sempre, que uma costureira deve manter o trabalho limpo. Quando é o quilt,
e depois é para recortar o molde. Eu não tenho muito por hábito de cortar as linhas, porque nós agora, como vamos recortar o molde, já vamos aparar as linhas todas, ou seja, é escusado estarmos com esse trabalho. Fica um bocado feio aqui com as linhas penduradas, mas vocês já vão perceber que a seguir recortamos e já está. Pronto, então o que é que vamos fazer agora? Vamos ligar o ferro no máximo, vamos pôr água e vamos fazer magia, basicamente. Daí a entretela mágica. Desculpem lá a fumarada que isto vai fazer, eu vou só fazer um e depois faço outro. Então, primeiro, nunca encostar o ferro na nossa entretela mágica, nunca. Ou seja, ferro com vapor, portanto tem que ser um ferro que tenha vapor. Pode ser o pequenininho, mas como era uma superfície muito grande, eu estou a preferir usar este para ter mais impacto, para vocês verem como isto encolhe. E agora, é só colocarmos o ferro por cima da nossa entretela mágica e ir dando com o vapor. Já estão a ver ela a encolher? Desculpem lá a fumarada, só vos vou mostrar agora e depois continuo a fazer o resto para vocês não estarem a levar com este incêndio. Mas acho que conseguiram perceber que isto encolheu bastante, ou seja, mal nós colocamos o vapor, o tecido encolhe. Vou só fazer aqui mais um bocadinho para verem. Estão a ver o tecido a levantar? Quase que o tecido vem ao encontro do ferro. Pronto, então eu vou acabar de fazer isto. Vou fazer isto neste e naquele. E não se esqueçam, nunca passem a ferro. Nunca passem o ferro em cima da nossa entretela mágica, está bem? Vamos lá. Como podem ver, ele já enrugou bastante. E por isso é que nós temos que ter sempre em consideração que, se vocês fizerem este meu projeto, as medidas que eu dei já são mais que suficientes para que depois do tecido encolher ele chegue para o nosso molde. E portanto tem que ter sempre em conta que o tecido deve ser sempre maior do que o tamanho do molde, não é? Que é para depois ele poder encolher à vontade. Pronto, agora, como este ficou aqui muito molhado porque o meu ferro estava a soltar água, e se isto vos acontecer a vocês, das duas uma, ou o deixam secar, ele vai secar rapidamente aqui, porque também estamos aqui com o aquecedor ligado, portanto ele vai secar no instante. Ou então, como não podem passar a ferro, pegam no secador de cabelo e secam estes bocadinhos que estão molhados. Eu, como vou fazer ainda um folho para aplicar, vou deixá-lo aqui a secar e já voltamos e eu já corto pelo molde. As tiras do fundo, que são duas. Temos aqui a minha tira, onde eu vou fazer o folho. E, portanto, este folho tem 6 cm. O que eu fiz foi ir ao ferro dobrá-lo a meio e agora vou com o calcador de folhos fazer um folhinho e, portanto, o tecido vai encolher. Têm sempre que pensar que, se tiverem o calcador de folhos, podem escolher o tamanho, ou seja, de quanto em quantos pontos é que querem que o tecido franza. Se fizerem com aquele método tradicional de passar uma costura e depois puxar a linha, têm que equilibrar bem o franzido para que ele chegue para o tamanho todo do tecido. O meu conselho é sempre ou o dobro do tamanho do tecido, se quiserem que ele fique bem apertadinho, mesmo aquele folhinho muito apertado. Se quiserem mais longo, podem pôr menos, não precisam de pôr o dobro, podem pôr só uma medida e mais metade. Ou seja, façam como entenderem. Eu vou colocar o calcador de folhos e vou fazer um folhinho. Já franzi o meu tecido todo, portanto, este pedaço que eu tenho aqui vai-me dar para os dois lados, portanto, eu já fiz a dobrar. E agora o que é que vou fazer? Também marquei, ou seja, também fiz aqui as minhas tiras um bocadinho maiores do que o molde, para termos margem. Vou só pôr aqui assim uma pintinha, para saber de onde a onde é que eu preciso do folho. Para cortar exatamente daquele tamanho. Pronto. E agora vamos aqui cozer o folho. Portanto, eu vou colocar a dobrinha para dentro. E vamos começar aqui. Vou alfinetar. Vou até aqui, vou cortar e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou só pespontar para ele ficar preso. Então, tal como tinha dito, prendi o folho aqui, na parte de baixo.
E agora, até já alfinetei este, vamos fazer frente com frente e alfinetar o nosso trabalho de há pouco, sem ainda ter recortado pelo molde. Vamos alfinetar e vamos fazer uma costura daqui até ali, nos dois, num e no outro, com a largura do calcador. E só depois é que vamos cortar pelo tamanho do molde. Agora sim é que estou aqui a parar já as linhas deste lado da costura, porque também, sinceramente, me mete imensa impressão ter as linhas todas penduradas. Tá. Agora vou ali só a ferro ligeiramente, passar o folho. Não achatem muito deste lado aqui o enrugado. Só um bocadinho mesmo, de nada. Pronto, agora é que eu vou pegar no meu molde, vou desenhá-lo e vou recortar, tanto num como no outro. Já estão agora os tecidos então recortados do tamanho do molde, tal como eu tinha dito, portanto já está com aspecto de carteira. E entretanto eu achei que com o interior entretelado, com a entretela média seria suficiente, mas eu agora estive a pensar e acho que vou pôr também enchimento para lhe dar uma consistência mais dura ainda. Como ela é uma carteira que ainda vai ser um bocadinho grande, prefiro. Mas é uma questão de gosto pessoal, portanto ponham ou não. Nesse caso, como não é possível colar com cola no ferro, eu vou colar com a cola de spray e, portanto, eu cortei dois enchimentos para, ou seja, caiu. Cortei dois bátings, um para a frente, outro para trás. Como sabem, o báting não tem cola, portanto, vou prendê-lo com a cola spray. Acerto direitinho. E vou fazer frente com frente. E vou fazer o mesmo que fizemos com o interior. Portanto, vamos daquela saliência até baixo e vamos cozer as duas laterais. E depois cozemos o fundo. E só depois é que cozemos os cantinhos. E aqui em cima, já sabem, vai ficar todo aberto. Então, como estão a ver, eu já cozi as laterais e o fundo completo. E já fiz os cantos. E agora, sem mexer nesta parte, vou pegar na outra parte que nós já tínhamos feito há bocado, que já tem aqui o buraco, para virar do direito, e vamos colocar frente com frente, portanto, direito com direito. Um dentro do outro. Vamos alinhar aqui sempre pelas costuras. Alfinetar. E vamos cozer. Eu prefiro cozer sempre de uma costura até à outra e fazer um lado, parar, rematar e depois fazer de um lado ao outro. Ou seja, em vez de fazer de uma vez só, eu prefiro fazer um lado de cada vez, mas vocês fazem como entenderem. Não se esqueçam é sempre de alinhar pelas costuras para o molde bater certinho e costurar. Já está cozido, agora vamos só retirar os excessos com a tesoura de zigue-zague. E agora vamos virar do direito. Pela abertura que já tínhamos deixado no forro.
Agora, se quiserem, podem dar um jeitinho no ferro. Eu não vou fazê-lo porque não acho necessidade. Ainda por cima vamos cozer agora aqui o fecho da avó, ou seja, batam bem a costura de maneira a que não fique... Mas ele fica direitinho, ela fica direitinho, não precisam de estar a bater no ferro. E agora, vamos fechar a abertura e cozer o fecho. Vamos fazer as duas coisas, uma coisa primeiro, outra depois, tanto faz. Agora, com alguma paciência, vamos cozer o fecho da avó. Então, com a linha de crochê ou linha de bordar, eu prefiro usar esta de crochê. Vamos dar um nó na ponta. Vamos esconder o nó aqui no meio. E agora? A questão é que esta dobradiça aqui deve bater aqui a meio da costura. E vamos posicionando a toda a volta. E vamos cozendo buraco sim, buraco não, de uma ponta à outra. É preciso paciência. Já ensinei a fazer noutros vídeos a bolsa da avó. Portanto, acho que já devem estar mais ou menos familiarizadas. Pronto. Esta hora já me estou a rogar uma praga, não é? Terem que ter cozido este fecho. Isto é, se fizeram este projeto. Mas pronto, este fecho é grande, dá um bocadinho de trabalho a cozer, mas eu acho que demorei para aí 15 minutos. Portanto, eu acho que 15, 20, eu acho que vocês também vão fazê-lo rapidamente. Pronto, o projeto está terminado. Agora que estou a olhar, acho que ainda vou fazer um lacinho aqui da pele de pêssego para pôr aqui em cima. Não sei, vou se calhar fazer aqui um apetrecho. Pronto, a mala está pronta, está cozida. Está finalizada. Acho que ficou bem melhor realmente eu ter utilizado o bático. Portanto, se quiserem, acho que esta consistência fica boa. Não quer dizer que com a entretela só não tivesse ficado, mas acho que assim fica bem melhor. E pronto, espero que gostem. E pronto, e estamos prontos para ir passear. Obrigada e até breve.